Bom, gente, vamos seguir aqui, vendo agora os... Bom, gente, vamos ver agora alguns tipos de funções, tá bom? A gente já viu, na verdade, nessa parte inicial sobre a definição, né, o conceito, definição, parte gráfica, né, de função. A gente já deu uma olhadinha em algumas, mas aqui a gente vai dar só uma reforçada dos elementos, os gráficos mesmo, tá bom? Então vamos começar aqui pelo polinômio. Uma função polinomial era dessa forma aqui, ó. A gente tem constantes a n, né? A n menos 1, a 1, a 0. Esses são números reais, tá bom? E a nossa variável x, elas vão ter também expoentes que são não negativos. Quem são os expoentes? N, n menos 1, assim por diante. São não negativos, ou seja, são positivos. Então, eu tenho expoentes positivos, certo? Onde a n é diferente de zero, perfeito? A n vai ser diferente de zero porque se fosse zero, zero vezes x elevado a n seria zero, né? Então esse termo sumiria. Mas a gente precisa dele para determinar o grau. O grau da nossa função é de grau n. Então a n é diferente de zero, a gente vai ter o nosso grau do nosso polinômio, da nossa função polinomial. Tá ok? Tá aqui uns exemplos. Esse daqui é uma função polinomial de grau 3, porque a gente olha para o maior expoente. Aqui a gente tem, ó, quando não tem escrito, né, vamos lembrar isso daqui, quando não tem nada escrito é porque o expoente é 1. Aqui o expoente é 2, e nesse termo o expoente é 3. Então o maior termo é 3, então a nossa função polinomial é de grau 3, perfeito? Aqui um exemplo de função polinomial do segundo grau. Aqui do primeiro grau, lembra que eu falei ainda agora? Quando não vem escrito nada, é 1 aqui, ó, no expoente. Então, função polinomial do primeiro grau. E aqui, como não tem nenhum termo, né, nenhuma variável x, então a gente diz que é de grau zero. E quando a gente tem essa função aqui, ó, é a função nula, certo? Então a gente não diz que não tem grau nenhum, perfeito? Vamos dar uma olhada aqui na primeira função, que é a constante. No caso, essa daqui é a função de grau zero, né? Que a gente acabou de ver. Essa função, ela tem essa cara aqui, ó. Ela é definida, a regra dela é definida, que para cada x eu vou ter o valor de k, tá bom? Essa é a regra da função. Onde k pode ser qualquer valor real, qualquer valor que a gente conhece. Então, o gráfico ele vai ser sempre essa reta paralela aqui, ó, paralela ao eixo x, tá ok? Ela toca no eixo y exatamente nesse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse ponto é o ponto cujas coordenadas são 0, k. 0 no eixo x, k no eixo y. Perfeito? Essas são as coordenadas, ou seja, o para-ordenado que define o ponto que essa reta aqui está tocando. Essa reta está tocando no eixo y. Tá ok. A gente pode ver aqui que o domínio vai ser todos os valores reais, né? Todo o eixo x. Porque para todo valor de x eu vou ter k. Ó, a gente passa aqui a reta vertical, né? A gente vai ver que todo valor de x vai ter como imagem, k, né? Apenas o valor k. Por isso que a gente chama de função constante, não muda, é o tempo todo, é constante. É constante o valor de k associado a todos os valores de x. Ok?
Bom, aqui a gente tem a função polinomial do primeiro grau. A gente pode chamar de função do primeiro grau, né? De forma mais simplificada. Ela tem essa cara aqui, é uma função que se vê bastante, né, no ensino médio. E a gente tem esses elementos aqui, ó, A e B, que são números reais, tá bom? É o nosso coeficiente angular, para quem lembra, e o B é o nosso coeficiente linear, tá bom? Então, o A ele é diferente de zero, tá? E o nosso gráfico vai ser assim, vai ser uma reta, ora crescente, ora decrescente. Quando for crescente, significa que esse ângulo daqui, ó, esse ângulo daqui, ele está entre 0 e 90 graus, tá? Ele é maior que 0 e menor que 90, quando for crescente. Isso indica que o A é positivo, perfeito? O A é positivo. A gente olha para o A, ele é positivo, então a reta é crescente, tá aqui, ó. F é crescente, ok? Para cada valor de x que eu tenho aqui, no eixo x, o valor correspondente, né, vai aumentando. Quanto maior o x, maior o valor de y, pela função. Então, por isso ela é dita crescente. Bom, aqui está o que eu acabei de falar, né? O A é o nosso coeficiente angular e o B é o nosso coeficiente linear, tá bom? Então, bom, a nossa função pode ser crescente, mas ela também pode ser decrescente. Percebam aqui, ó, que o ângulo formado entre o eixo x e o gráfico da nossa função, ele já vai ser maior que 90 e menor que 180. Lembrando, qual é o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus é aquele que forma um L, né? A abertura. Então percebo que aqui a abertura é maior, né, do que a de um L. Então a gente consegue perceber que realmente é maior que 90 e essa abertura, ó, ela pode ser menor que 180, ou seja, o ângulo de 180 graus é o de meia volta, né? Então é menor que 180. Então, quando o A é negativo, né? O A é negativo, então a nossa função é decrescente. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Olha aqui, ó, x, y menor. X maior, y menor. X maior, y menor. X maior, y menor. Ok? Vai aumentando o valor de x, diminui o valor de y. Bom, numa função no primeiro grau, a variação de y em relação à variação de x ela é constante e igual ao coeficiente angular a, tá? Então tá aqui esse fato traduzido nessa relação aqui, nessa igualdade. A variação de y, né, é constante. Então a variação de y em relação à variação de x ela é constante, tá bom? Então a gente vai ter aqui o nosso coeficiente angular determinado dessa forma. E tá aqui, ó. O que significa ser constante? Então a gente consegue ver aqui na representação gráfica que se a gente pegar dois valores de x quaisquer e suas respectivas imagens, a gente vai conseguir ver que ao subtrair y2 menos y1, x2 menos x1 e fazer essa divisão do ΔY, que é essa variação aqui, né, desse tamanho, dividido por esse tamanho, a gente vai ver que a gente determina o valor de a gente sabe que ele vai ser positivo e ele vai ser o mesmo para quaisquer valores que eu pegar de x1 e x2, né? Vai ser constante essa variação aqui. A variação de y em relação à variação de x vai ser constante, vai ser a mesma. E quando for
é uma função decrescente e a gente pegar também quaisquer valores de x aqui, dois quaisquer valores e suas respectivas imagens, o que é a imagem, né? A imagem é o valor, né, desse x1 de acordo com a função f, que é esse daqui, esse y1. E esse x2 com a imagem dele, pela função, pelo gráfico, vai ser esse valor aqui, tá? A gente vem aqui, bate no gráfico, vai lá no eixo y, descobre qual é o valor associado a ele pela função f, pela regra, né, da função. Essa variação também, quando a gente fizer essa divisão, né, quando a gente diminuir x2 menos x1, a gente tem o ΔX, diminui y menos y2, tem também a variação do ΔY, faz essa divisão, vai dar o mesmo A sempre, tá? Vamos ver isso lá no GeoGebra, tá bom? Bom, estamos aqui no GeoGebra, então vocês estão vendo que esse gráfico dessa função aqui é crescente. Qual é a função? Tá aqui, ó. Eu estou chamando o A, vamos chamar o A de 2. Vamos chamar o A de, cadê? 3. Pronto. Nosso A aqui é 3 e o nosso B é 3, perfeito? Então, a gente sabe pelo A que a nossa função ela é crescente, né? O A é positivo. E se eu pegar quaisquer valores x1 e x2, eu vou ter a subtração, ó, x1 está aqui, no momento é 5, né? x1 é 5, x2 é 3. O meu, o meu y e y2 estão aqui, ó. y1 vai ser 18. E o meu y2 com relação ao 3, ó, vai ser 12, né? Devido à regra aqui, devido à função. Como é que eu sei? x1 igual a 5. Eu venho aqui e substituo no lugar do x. 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18. Está aqui. y1. x2, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 3, 12. Está aqui. Perfeito? Então tudo bate. A nossa variação ela é constante. Ó. A nossa variação de y com relação a x está aqui. Ó. Eu estou subtraindo y2 menos y1 em cima, que é o nosso ΔY, que a gente viu ainda agora, e x2 menos x1, tá bom? Aqui embaixo é o nosso ΔX. A gente tem que ver que esse valor não muda se mudarem os valores de x1 e x2 e, portanto, suas respectivas imagens, ou seja, seus respectivos y1 e y2, tá? Então a gente vai ver isso acontecendo agora. Vamos mudar aqui então x1 e x2. Vamos lá. Percebam que o valor está mudando, tá? Ele fica mudando aqui, ó. É menos 2, menos 1, vai até 11 e volta. Eles estão mudando esses valores aqui, ó, de x1 e x2. Percebam o que acontece com a variação deles, ó. Eles estão mudando, mas o valor não muda, ele é constante. É isso que significa o nosso coeficiente angular. Ele é o mesmo, ó. 3 aqui, ó, tá vendo? 3 é o A. A variação é constante, a gente está conseguindo ver. Está mudando o valor de x1, x2 e suas imagens y1 e y2, mas a variação, a relação de variação deles não muda, ou seja, o coeficiente angular não muda, tá bom? Então a gente está comprovando isso agora. Bom, se o A é negativo, vai acontecer a mesma coisa daqui, ó. Vamos fazer o A igual a menos 1. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Difícil.
consigo. Deixa eu ver aqui. Menos um. Pronto, menos um. Menos um, tá aqui os valores de A e de B, de x1, tá aqui os valores de x1 e x2, tá? Então, a gente tem aqui uma função decrescente, né? Da mesma forma que a gente viu a função crescente. Agora, o A é menos um. E se eu variar também agora o x1 e o x2, olha o que acontece. A relação de variação entre o valores de x e de y é constante, ou seja, o coeficiente angular é constante. Tá ok? Então a gente conseguiu comprovar aqui que essa relação de fato ela existe e ela é verdadeira, ela é constante, ela não muda. Ou seja, o coeficiente angular, independente do valor de x1 e x2 que eu pegue, faça esse cálculo aqui, é o mesmo, né? É o coeficiente angular. Perfeito?